Meus queridos irmãos, hoje é o sexto estudo nesta epístola. No estudo anterior, vimos aqui o capítulo 1, verso 19, ao verso 19 até o verso 27, como sendo a primeira parte do capítulo 2 desta epístola. E nesta parte, Tiago está argumentando sobre o verdadeiro cristianismo que consiste em obedecer e não apenas em ouvir a palavra de Deus. E a primeira aplicação que ele faz quanto à verdadeira religião é aquela que se dedica a favor dos vulneráveis. E hoje estaremos vendo mais uma aplicação que ele faz a respeito da verdadeira religião. Que Deus fale aos nossos corações. Tiago ensinou que para responder às provações e também resistir à tentação do nosso coração pecaminoso, o cristão deve primeiramente acolher, ou seja, ouvir a palavra de Deus e obedecer, torná-la prática, torná-la visível no nosso testemunho, segundo as suas próprias orientações. Então, este acolhimento que Tiago trata aqui envolve a responsabilidade. Nós não precisamos e não podemos apenas ouvir a palavra de Deus. Nós temos que ouvir a palavra de Deus com a disposição para atender a palavra de Deus. Senão vamos cair no vazio. Vai ficar apenas a nossa mente, apenas para enriquecer o nosso conhecimento. Mas o que exige de nós a palavra de Deus é que, uma vez que compreendamos aquilo que ela ensina, que coloquemos em prática, porque o conhecimento, o saber, exige responsabilidade, exige comprometimento. Ou seja, esta dinâmica de ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática determina, estabelece um novo estilo de vida, confirmando a fé no cristão pela perseverança e a sua aprovação por Deus, conforme lemos no verso 12 do capítulo 1. Então, em meio às provações da nossa fé, que se dão no meio das tentações também do nosso coração. Essas palavras, elas meio que se confundem muitas vezes. Provações e tentações. Como já vimos aqui, a raiz da palavra provação, tentação, é a mesma raiz, peira. Então, provação, que é um teste, a tentação tem mais ou menos esses contornos. Contudo, de acordo com o contexto, a provação tem um propósito, segundo lemos aqui no capítulo 1, enquanto a tentação tem outro contexto e outro propósito. Na provação, Deus usa as adversidades, Deus usa as dificuldades, Deus usa as oposições e os conflitos em torno de nós para nos permitir, através destas dificuldades, reafirmarmos o nosso comprometimento. É assim que a fé que nós recebemos, ela é amadurecida, ela é afirmada, ela é confirmada pelo Senhor. E uma vez confirmada, produz perseverança. À medida que passamos por provações, vamos amadurecendo. E à medida que vamos amadurecendo, nós vamos aprendendo a resistir cada vez mais essas mesmas provações. E Tiago aborda a tentação, que é uma atração produzida pelo desejo cobiçoso do nosso coração. E esta tentação, ela tem uma outra natureza, tem um outro propósito, que é de nos fazer aproximar daquilo que Deus proíbe e nos prender a estas paixões, de maneira que, efetivando essas paixões, esses desejos, damos luz ao pecado, e uma vez consumado o pecado, experimentamos a morte, ou seja, a perda, o enfraquecimento da comunhão com Deus e também o enfraquecimento da nossa comunhão como igreja, como cristãos. Então, o cristão, quando ele passa por essas provas, quando ele passa por essas tentações e ele aprende a resistir por confiança e a devida aplicação da palavra de Deus, ele é aprovado por Deus e amadurece de maneira que ele aprende a resistir, perseverar na fé que o Senhor mesmo lhe deu. Então é preciso ouvir a palavra de Deus e respondê-la, não com discursos, mas com ações de obediência a ela. Se nós não encararmos a vida cristã assim, nós vamos passar anos e anos e anos na vida cristã, com muito conhecimento da palavra de Deus, mas sem amadurecer no nível que poderíamos ter sido amadurecidos se nós tivéssemos tido maior comprometimento com a palavra do Senhor. E o pior, meus irmãos, é que quando nós
ouvimos a palavra e não praticamos, perdemos a oportunidade de, pela palavra, sermos santificados. É quando estamos diante de uma tentação, de uma prova, que nós temos a oportunidade de exercitarmos renúncia, vencer os nossos medos, encarar os riscos que a nossa fé num mundo, numa geração perversa e corrompida impõe sobre nós. É justamente nesses momentos que nós queremos, mas nós abdicamos dos nossos desejos que não agradam a Deus, que nós aprendemos, que nós amadurecemos, que nós somos corrigidos, disciplinados e amadurecemos na fé. Então, se nós não tivermos a disposição de colocarmos em prática aquilo que da palavra de Deus estamos aprendendo, nós vamos ficar vivendo uma vida cristã muito superficial, sujeitos a facilmente cedermos às tentações da nossa própria carne, porque nós não amadurecemos ainda. Espiritualmente falando, nós nos preservamos como crianças espirituais, como crianças, ainda dependendo do leite espiritual, porque nós estamos evitando colocar em prática. E isso é muito fácil de acontecer. No momento como este, que estamos ouvindo a palavra de Deus, podemos ficar atentos pela curiosidade e, ao mesmo tempo, intencionalmente indispostos a sairmos daqui, deixarmos este estudo, voltarmos para casa e vivermos as mesmas rotinas, sem sequer nos lembrar, sem sequer rever aquilo que nós temos aprendido na palavra de Deus, para vigiarmos os nossos passos, para reconhecermos a vontade de Deus em todos os nossos caminhos. E é por isso que muitos de nós, apesar de muitos anos na vida cristã, apesar de muitos anos frequentando assiduamente a igreja, ainda nos comportamos como pessoas completamente dependentes, sem qualquer tipo de liderança espiritual. Ainda não ensinamos, ainda não oramos, ainda não assistimos, ainda não socorremos os necessitados, ainda estamos naquela condição passiva, esperando que alguém faça algo por nós, porque falta comprometimento com a palavra de Deus. E esta epístola é uma epístola que nos confronta honestamente em nossas indisposições carnais. E nós temos, pela exposição dessa epístola, a oportunidade de fazermos um autoexame, uma autocrítica, a fim de sermos corrigidos pelo amor de Deus e vivermos uma vida mais conformada com a sua palavra. Então, como evidência da verdadeira religião, o cristão não apenas ouve a palavra, ele a obedece ousadamente. É o que nós estamos verificando aqui. Primeiro, visitando os órfãos e viúvas, ou seja, assistindo e protegendo os mais vulneráveis. Essa é a primeira aplicação que ele faz no capítulo 1, conforme já vimos aqui, especialmente nos versos 26 e verso 27. Também, como evidência da verdadeira religião, o cristão que ouve, que compreende a palavra de Deus e ousadamente se compromete a praticá-la, este resiste à discriminação socioeconômica dentro da igreja. É o que nós veremos aqui hoje, capítulo 2, versos 1 ao verso 13. Então, Tiago está trazendo uma aplicação. Assim, ouvir a palavra de Deus, tudo bem, e agora? O que eu faço? Então ele está dando algumas indicações, alguns exemplos de como nós podemos lidar com cenários de provações e de tentações em torno de nós. A segunda aplicação que ele faz é resistindo à discriminação socioeconômica na igreja. Portanto, nesta passagem que nós leremos, capítulo 2, versos 1 a 13, encontramos um chamado para manter a fé em Jesus Cristo sem parcialidade, sem discriminação a qualquer irmão na fé. Evidentemente, alguns estavam demonstrando favoritismo para com os ricos, enquanto desprezavam os pobres. E Tiago, ao abordar esse assunto, ele não está falando apenas para os ricos, que discriminavam os pobres. Ele estava também se dirigindo aos pobres dentro da igreja, que alimentavam uma percepção equivocada a respeito dos ricos. Enquanto o rico ostenta a sua riqueza, seu status social, o pobre pode simplesmente olhar para o rico como aquele que verdadeiramente está numa categoria superior. Ele está numa condição realmente de maior favor da parte de Deus. E fica acuado, amuado,
pensando que ele é um pobre coitado, e ele mesmo pode alimentar esse espírito faccioso, discriminatório dentro da própria igreja. Não foi à toa que, como já vimos aqui no capítulo 1, verso 9, Tiago combate esse senso indiscriminado ou melhor dizendo, de discriminação dentro da igreja, ao dizer, verso 9 do capítulo 1, o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Então, o rico, ele pode se comportar, proceder de uma maneira biblicamente equivocada dentro da igreja. Quando nós falamos de rico, a primeira, talvez, ilustração ou imagem que surge à nossa cabeça são os multimilionários. O rico aqui, dentro desse contexto, não eram pessoas que detinham riquezas tão vultosas a ponto de superar qualquer um da sua geração. Os ricos eram aqueles que dentro da igreja possuíam uma condição superior financeiramente falando, obviamente, mas que não era nada comparado àquilo que nós temos hoje dos bilionários nos nossos dias. Eram pessoas que tinham nas suas condições vestes mais valiosas, que tinham alguns anéis, algumas correntes, pessoas que tinham talvez uma casa um pouco melhor. Eram os ricos. Eram os ricos dessa época. Porque rico aqui para nós é o quê? É quem tem uma grande lancha, quem tem um carro aí de luxo, como uma Lamborghini, ou algum carro desse aí, que tem muitas propriedades, que possuem ilhas. Não existia esse conceito naquele contexto de rico assim. O rico dentro da igreja eram pessoas que tinham uma situação melhor do que a dos outros, e ainda assim eles se julgavam superiores em relação àqueles que eram de condições mais humildes. Então, a palavra de Tiago aqui é uma palavra exortativa para aqueles que possuem uma condição mais tranquila, mais estável financeiramente falando, que tem segurança para pagar suas contas, que tem um carro, que tem uma propriedade para morar, que está bem empregado. Esse é um rico, uma pessoa que está estabelecida firmemente na sua riqueza e que não tem tanta preocupação assim com as instabilidades econômicas do país, porque ele tem, entre aspas, uma gordura para queimar ali a favor da sua proteção econômica e também familiar. O pobre é aquele que está vulnerável a qualquer instabilidade econômica e não tem a liberdade e a segurança e a confiança de que ele poderá garantir, pelo seu rendimento, o pagamento das suas contas no próximo mês. Ele não sabe nem se terá condições de comer de uma maneira adequada no próximo mês. Então, essas diferenças, assim como nos nossos dias, elas estavam presentes também nas igrejas, entre aqueles para quem Tiago está escrevendo, das 12 tribos de Israel, que estavam dispersos. Então, Tiago está aqui dirigindo uma palavra de exortação ao rico, que ostenta a sua riqueza diante dos pobres, e também aos pobres, que na sua humildade alimentava essa percepção equivocada e essa discriminação dentro da igreja. Em face disso, Tiago apresentou várias razões pelas quais tal preconceito era e também é impróprio ainda nos nossos dias aos que professam crer em Jesus e é digno de condenação. Este preconceito, ele é digno de condenação. E Tiago, ele condena aqui, ele denuncia este preconceito como sendo um comportamento pecaminoso dentro da igreja. Este é o primeiro de 12 ensinos de Jesus registrado no Sermão do Monte. Lemos o que Jesus trata aqui sobre essa questão da discriminação no capítulo 5, entre os capítulos 5 a 7, o Sermão do Monte que Jesus expressa ali, e aqui Tiago está repensando que o verdadeiro cristianismo, baseado no capítulo 5, versos 46 a 48, ele é demonstrado pela prática de amor sem discriminação. Então, o judeu daquela época, nos dias de Jesus, ele julgava que o próximo, quando Jesus menciona aquele texto lá de Levítico,
que, resumindo os 6 últimos mandamentos do Decálogo, que a lei de Deus se resume também em amar o próximo como a si mesmo, naqueles dias os fariseus eles interpretavam essa passagem como sendo o irmão aquele que era judeu, aquele que era da mesma nação e também da mesma religião judaica. Então este era o irmão. E Jesus confronta o entendimento e a interpretação daqueles fariseus, dizendo que o próximo não era apenas aqueles para quem eles saudavam no caminho, porque eram da mesma nação e eram também da mesma religião. Jesus aqui se refere à prática do amor aos inimigos e à oração por aqueles que perseguiam, ou seja, os romanos opressores e os gentios que eram considerados também inimigos. Então, o amor, ele não pode ser dedicado apenas àqueles que fazem parte da nossa comunidade. E o próprio Jesus está dizendo: se você saúda aqueles que vos saúdam, que recompensa vocês terão? Ou seja, vocês não estão exercitando o amor. Você exercita o amor quando você o oferece a quem não é digno dele, a quem não o merece. Então, Jesus, ele ensina isso dentro do Sermão da Montanha, que compreende os 3 capítulos, 5, 6 e 7 de Mateus, e Tiago, ele resgata o ensino de Jesus, lá do capítulo 5, versos 46 a 48, para enfatizar este pensamento, que a prática do amor entre os cristãos tem que ser uma prática indiscriminada, tá? Não pode haver discriminação. Jesus disse: porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Ou seja, entre os gentios eles saudavam uns aos outros. Vocês estão fazendo entre vocês que são judeus a mesma coisa. Por que vocês se julgam superiores a eles, se eles entre eles fazem o mesmo? É o argumento de Jesus. E se saudardes somente os vossos irmãos, e aqui se referindo aos próprios judeus, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, Jesus está mostrando que entre os cristãos, o amor, ele tem que ser oferecido de maneira prática, não apenas para aqueles que são da nossa casa, não apenas para aqueles que são da nossa igreja, ou da nossa denominação, ou de outras denominações, que são também cristãos. O cristão, movido pela palavra de Deus, santificado pela ação do Espírito de Deus, ele deve ter uma disposição, à semelhança daquilo que nós vemos na pessoa de Jesus Cristo, de oferecer ações de amor àqueles que não as merecem. Ou seja, aqueles que são considerados inimigos e também aqueles que são considerados perseguidores. Jesus é quem enfaticamente ensina os discípulos, na contramão do mundo que paga o mal com o mal, ele ensina os discípulos a pagarem o mal com o bem, oferecendo amor e orações por aqueles que perseguem. Veja como o cristianismo, ele é estabelecido pelo Senhor Jesus Cristo. O mundo nos ensina que nós temos que pagar o mal com o mal. Se alguém nos ofende, para nos sentirmos consolados, nós temos que ver aquela pessoa sofrendo mal semelhante ou quem sabe pior, quando nós não agimos ainda para favorecer esse tipo de vingança. É Jesus quem diz que a vingança pertence ao Senhor. Paulo fala a mesma coisa em Romanos capítulo 12. Então, como o cristão deve reagir quando ele é perseguido por causa da sua fé? Como o cristão deve agir em face daqueles que não o amam, que os odeia? Como o cristão deve agir? É oferecendo ações de amor, de misericórdia e de orações, confiando a vingança àquele que julga retamente, que é o Senhor, o nosso Pai Celeste. Vamos ler a passagem de hoje, capítulo 2, versos 1 ao verso 13 de Tiago, que diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem trajos de luxo, e lhe disserdes: tu, assenta-te aqui,
em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então essas são as palavras de Tiago, inspiradas pelo Espírito Santo. A exortação central dessa passagem se encontra nos versos 1 ao verso 3. Vou ler novamente a passagem, que diz: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui embaixo do estrado dos meus pés. Essa é a exortação central que Tiago está apresentando aqui. Tiago disse, no capítulo 1, verso 18, que Deus, o Pai, nos gerou pela palavra da verdade, e na qualidade de primícias das suas criaturas, temos o dever moral de andar em conformidade com a palavra de Deus. Então, ele expõe essa doutrina da salvação no capítulo 1, e ele entra no capítulo 2 dizendo, olha, em conformidade com a obra da regeneração, com a obra da salvação, com a maneira como Deus graciosamente lhes deu a salvação, agora andem em conformidade com a sua nova condição. Vocês agora que foram regenerados, que foram gerados pela palavra da verdade, vocês que tiveram a sua condição alterada, agora vocês são primícias das suas criaturas, se referindo certamente à ordem dos anjos, entre as criações que são preservadas santas na presença de Deus, somos como que primícias aos olhos de Deus. Então é natural que espere de vocês que vocês andem em conformidade com a nova condição de vocês. Uma vez que vocês entendem a obra da salvação, andem em conformidade com esta obra. É nesse sentido que ele exorta os irmãos para não se tratarem por categorias socioeconômicas, porque todos nós fomos alvos da mesma graça de Deus, independente das nossas condições socioeconômicas. É como se estivéssemos nos tratando como se tratava um judeu para com um gentil para com um judeu. Ora, conforme Paulo diz lá em Colossenses 3:28, não há homem nem mulher, nem grego, nem judeu, nem livre, nem escravo, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, vocês precisam andar assim, não andando mais de uma maneira discriminatória, rejeitando se relacionar e tratar um ao outro por causa da sua condição socioeconômica, quando todos tinham sido unidos pela mesma fé no Senhor Jesus. Então, considerando que Deus, o nosso Pai, não faz acepção de pessoas, testemunho este que nós lemos em Romanos 2:11, em Efésios 6:9 e em Colossenses 3:25.
os cristãos também não deveriam, e portanto tal discriminação era e é reprovada, porque isso não nos identifica com um pai. O próprio texto que Jesus menciona lá em Mateus capítulo 5, versos 46 e 48 que eu mencionei, Jesus, ele dá esse testemunho na sequência do texto que nós lemos aqui. Jesus dá este exemplo, porque Deus faz a sua chuva descer sobre ímpios ou não. Deixa eu conferir o texto para ler de forma correta. Mateus capítulo 5, ele diz assim: para que vos torneis filhos, verso 45, do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Ora, se Deus, que é o mais insultado entre as suas criaturas, por parte das suas criaturas, se Deus é o mais ofendido por parte das suas criaturas, Ele age de uma maneira misericordiosa, nós que somos filhos, temos em nosso Pai um exemplo a seguir. Então, se Deus ele não faz acepção de pessoas, tampouco nós podemos agir assim. Por isso, Deus ele reprova a discriminação, tanto naquela época, como também em nossa própria época. Deus reprova atitudes discriminatórias entre os cristãos. Ele reprova. As diferenças socioeconômicas não nos unem como igreja e não devem nos separar. Nós não fomos unidos por causa das nossas diferenças socioeconômicas. Nós fomos unidos, conforme Tiago diz no capítulo 2, verso 1, pela fé no Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória. A fé foi que nos uniu no Senhor Jesus. Não foram as diferenças socioeconômicas, portanto, elas não podem nos separar. Entre os versos 2 e 3 encontramos essa questão demonstrada hipoteticamente. Veja como ele começa o verso 2: se. Então ele faz agora uma ilustração, ele monta um cenário para que os cristãos pudessem visualizar na prática o que estava acontecendo dentro da igreja. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e aí ele segue, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem trajos de luxo, e lhe disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui embaixo do estrado dos meus pés. Onde as diferenças não se completam, elas dividem. Nós somos diferentes. Aquele que tem posses e aquele que não tem posses e que está passando necessidade, essas diferenças, elas precisam se encontrar, elas precisam se unir. Aquele que tem condições concede emprego, aquele que tem condições pode socorrer o necessitado, aquele que é pobre precisa trabalhar. Aquele que é pobre pode fazer alguma coisa, como por exemplo, ao receber uma doação, administrá-la com responsabilidade, com disciplina. Não ser leviano, não ser imprudente, não ser precipitado, mas ser ordeiro daquilo que Deus lhe tem dado pela misericórdia de outras pessoas. As diferenças entre a igreja, elas são diminuídas quando nós, pelo exercício da verdadeira fé, da verdadeira religião, nós nos olhamos como aqueles que nos completam, não como aqueles que concorrem conosco e nos dividem. A riqueza, ela era ostentada pelos fariseus como evidência de fidelidade às leis de Deus, enquanto a pobreza de infidelidade. Então, por que os fariseus andavam nas praças, nas ruas, para serem vistos pelas pessoas com trajos de luxo? Para demonstrarem o quanto eles estavam sendo enriquecidos pelo favor divino por causa da sua fidelidade. Essa era a maneira de dizer e de demonstrar para os demais que eles estavam sendo infiéis. E hoje em dia, muitos dentro do evangelicalismo brasileiro interpretam de uma maneira equivocada e antibíblica, como os fariseus faziam, que pobreza é sinal da bênção de Deus, ou sinal do desfavor de Deus, e a riqueza é favor do favor de Deus.
E aí elas ficam tentando barganhar com Deus, fazerem muitos sacrifícios, olham para a sua pobreza e se acham, se veem como preteridas pelo Senhor. Então isso dividia, quando na verdade isso não é verdade. O próprio Filho do Homem veio e ele mesmo disse que ele não tinha onde reclinar a cabeça. As raposas estavam em condições melhores, os pássaros estavam em condições melhores do que ele. Ele se fez pobre, não apenas do ponto de vista da sua condição, Deus assumindo a forma de servo, mas ele se fez pobre também do ponto de vista social e econômico. O filho do seu Zé e da dona Maria, que trabalhava com carpintaria e que a partir do seu ministério passou a viver como um andarilho, junto com seus discípulos, peregrinando numa região extremamente pobre como a região da Galileia, onde ele dedicou a maior parte do seu tempo, entre doentes, enfermos, publicanos, pecadores. E ali estava Jesus, em meio às reuniões e os momentos fúnebres, ressuscitando mortos, tocando enfermos. Jesus não era essa ostentação de riqueza, de luxo e de acepção de pessoas. Jesus estava entre os homens, ele se fez carne, viveu entre nós, andou entre nós. Então, a riqueza, antigamente, nesse contexto, ela era vista como sendo um sinal da bênção de Deus e a pobreza como sendo um sinal da infidelidade. A riqueza também poderia e pode esconder a avareza e o egoísmo, enquanto a pobreza, a murmuração e a preguiça. É tão comum em nossos dias vermos pessoas que parece que quanto mais tem, mais retém. Não doa na medida que ganha. Pelo contrário, parece que quanto mais ganha, mais quer. Mais avarento e mais egoísta se torna. Não são todos os casos, obviamente, mas a riqueza e o amor ao dinheiro têm o poder de seduzir o nosso coração ao pecado da avareza, da idolatria, do egoísmo. Enquanto, por outro lado, o pobre, ele pode olhar para a sua pobreza e passar os seus dias murmurando contra Deus. Ele pode passar os seus dias na preguiça, já que eu não consigo prosperar, não consigo crescer na vida profissional, então eu não vou estudar, eu não vou trabalhar, eu não vou procurar melhores oportunidades, eu vou ficar no meu cantinho, que aí fica tudo em paz. Então, o problema de antigamente é o mesmo problema que nós encontramos hoje. A riqueza também poderia induzir o homem ao esquecimento de Deus. Lembra daquela oração que nós lemos lá em Provérbios capítulo 30, em que o Agur, ele ora a Deus, ele pede a Deus: Senhor, não me dê abundância, não me dê riqueza, para que eu não venha esquecer de Ti. É uma oração honesta. E tem muitos que precisam, pela inclinação do seu próprio coração, dos seus próprios corações, que precisam ser mantidos na pobreza, porque se ele tiver uma condição um pouco melhor, ele abandona os caminhos do Senhor, e abandona mesmo. Eu saí daqui do Brasil com a minha esposa, fomos convidados para nos dedicar ministerialmente à organização de uma igreja na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, e saímos aqui, conhecendo a realidade aqui, e nos chocamos com muitas diferenças em relação ao contexto da cultura americana. Lá, uma das coisas que nós percebemos é que muitos casais, quando eles chegam lá, uma das primeiras coisas que eles fazem, quando eles começam a trabalhar e ganhar dinheiro, é separar as contas bancárias diferentes e também as contas domésticas do próprio lar também separadas, porque o objetivo de cada um é de obter os seus ganhos e proteger esses ganhos do outro. E nós trabalhamos muito com casais lá, no período que nós moramos lá, trabalhamos muito com casais exatamente para quebrar esse pensamento errado, porque eu dizia para eles: vocês estão unidos dentro de casa e separados, divorciados nas suas finanças. Que casamento é esse? Deus nos chama a vivermos a plenitude do casamento. O nosso compromisso, ele tem que ser pleno, ele não pode ser parcial. Não, nisso aqui eu estou casado com você, naquilo ali eu não estou casado com você, não tem nada a ver com você, você não toca. Então, foi uma coisa que me chamou muita atenção, muita atenção. Então, nesse contexto, muitos problemas de casamento, porque o dinheiro fascina. O dinheiro fascina. Eu imagino que todos aqui, aqueles que também estão me ouvindo, sabem que quanto mais nós ganhamos, mais nós comprometemos. Se você ganha um valor X, você vive daquele valor. Isso quando não vive além do valor, né? Só em dívida. Mas se você tem um saldo negativo por mês de R$200, por exemplo,
e aí você tem um ganho mensal fixo de 400, era para você viver o quê? De forma agora mais tranquila. Mas o que acontece dinamicamente com o seu orçamento? Você eleva e passa a viver acima dele. Porque o dinheiro, o amor ao dinheiro é insaciável. Você nunca satisfaz a sua necessidade de ganho. E facilmente, em busca do dinheiro, nós esquecemos de casamento, nós esquecemos de família, nós esquecemos da nossa saúde, esquecemos da igreja, esquecemos do tempo de oração, esquecemos a palavra de Deus, nós esquecemos do pobre, nós passamos a viver na busca pelo dinheiro em função dos nossos prazeres que podem ser alimentados por aquilo que Ele dá. Então, a riqueza, ela pode induzir o homem ao esquecimento de Deus, enquanto a pobreza a delinquência. E não me deixes passar necessidade, para que furtando não profane o teu nome, diz Agur lá em Provérbios capítulo 30. A delinquência, que é uma corrupção, que é uma trama, pessoas que não ganham muito, para ganhar muito, para sair da pobreza, das dificuldades financeiras, elas traem, elas mentem, elas violam, transgridem normas do ambiente de trabalho, elas violam sua consciência cristã. Não se refere apenas ao ato de tirar o que é do outro de maneira indevida, sem permissão, mas também a delinquência no sentido de corromper, de viver na corrupção, de burlar o dever de pagamento de tributos, a sonegação de impostos. É uma das demonstrações claras que o cristão, quando entra por este caminho, ele profana o nome de Cristo. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então o que é de César, tributo, tem que ser pago. Veja, irmãos, que essas diferenças, elas existem. Diferenças e desigualdades socioeconômicas, elas existem. Mas o cristão que ouviu a palavra de Deus e está comprometido com ela, ele tem uma postura diferente em relação a essas diferenças. Ele tem uma resposta diferente em relação a essas mesmas diferenças. Ele age de maneira que glorifica a Deus em meio a essas diferenças. A riqueza poderia representar a incredulidade e a idolatria, enquanto a pobreza a profanação. Lembra que Jesus falou? É os gentios que preocupam com essas coisas. Não é que os cristãos não se preocupam com o que vestir, beber e comer. Mas o ponto de Jesus em Mateus capítulo 6 é que os gentios fazem desta busca o fim principal da sua vida, enquanto o verdadeiro cristão, ele tem como fim principal da sua vida buscar o reino de Deus e a sua justiça, certos, confiados de que o Senhor é o provedor das suas necessidades básicas. Contudo, onde a fé em Cristo é professada e praticada, as diferenças socioeconômicas se tornam uma oportunidade para exercitar a fé em resposta à palavra de Deus. E aqui eu trago 2 testemunhos de como os cristãos, nas primeiras décadas do cristianismo, como eles estavam agindo. Eles vendiam as suas propriedades, eles tinham tudo em comum e eles compartilhavam isso, eles confiavam aos pés dos apóstolos, que é uma expressão de confiar sob a responsabilidade dos apóstolos, e os apóstolos então faziam a distribuição justa para que ninguém, segundo o texto, passasse necessidade. Não havia ninguém passando necessidade, porque essas diferenças, pelo exercício correto da fé, elas se completavam. Os crentes, eles se protegiam, eles se preservavam, eles se cuidavam, porque o amor ao outro era aquele mesmo amor que eles alimentavam na comunhão com o Senhor. E isso fazia toda a diferença na vida da igreja. Portanto, a exortação central aqui é que a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, não deve ser mantida em acepção de pessoas. Essa é a exortação que Tiago traz. E aí ele faz agora uma lista de razões porque ele está trazendo esta exortação àqueles crentes. 6 razões porque a acepção de pessoas é um conflito contra o testemunho da verdadeira fé. Capítulos 2, versos 4 ao verso 13. Primeira razão é porque a acepção, ela faz da pessoa, quem discrimina,
torna-se juiz do outro com maus pensamentos. O texto diz no verso 4: não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes tomados de pensamentos, de perversos pensamentos. Então, quando você discrimina o outro, você assume para si um pensamento perverso contra o seu irmão. É preciso ler novamente o que diz o capítulo 1, versos 9 ao verso 11. A nossa relação com Deus elimina essas discriminações entre nós. E nós não pensamos mal contra o nosso irmão. A segunda razão é que Deus não é orientado pelos valores deste mundo. Deus, ele não é orientado pelos valores deste mundo. Verso 5 diz: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Por que vocês estão julgando o pobre como se ele fosse uma pessoa de menos valor? Por que você está tratando o pobre como se ele fosse uma pessoa desfavorecida da graça de Deus? Por que vocês, pobres, estão olhando para os ricos como sendo pessoas especiais por causa das riquezas? Ora, os valores que Deus tem não são os valores deste mundo. É isso que Tiago está dizendo no verso 5. Terceira razão: a riqueza não é prova de virtude espiritual. E os ricos também são corrompidos pelo pecado. Que história é essa de vocês olharem para os ricos como sendo pessoas especiais para Deus? Imagina, de onde vocês estão tirando o pensamento de que o acúmulo de riqueza, de facilidades, de oportunidades, de liberdades para viajar para onde quer. Hoje mesmo estava conversando com a minha esposa, vi umas imagens lá da Jamaica, praias belíssimas, e estava dizendo para ela como seria bom ter dinheiro para poder viajar para onde você quer e conhecer esses lugares maravilhosos, né? Todos nós olhamos para aquelas imagens maravilhosas e desejamos passar, quem sabe, um tempo de férias num lugar como esse. Isso é saudável, não há nenhum problema em relação a isso. Mas da onde que você pode tirar a noção de, por ter alguém, ou você, quem sabe, a liberdade de ir para onde você quiser e desfrutar desses paraísos que existem mundo afora, faz de você alguém mais especial para Deus? Tiago está dizendo: olha, a maneira como vocês estão interpretando a riqueza e a pobreza, vocês estão equivocados, porque todos foram corrompidos pelo pecado, não apenas os pobres, os ricos também. Ele diz no verso 6: entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Os crentes tinham a noção, eles tinham a percepção. Isso era algo, Tiago está fazendo uma pergunta aqui, cuja resposta era óbvia para eles. Eles viam como os opressores, os ricos, os que detinham poder, como eles agiam na perversidade dos seus corações contra aqueles que eram mais vulneráveis. Isso até hoje é assim, meus irmãos, infelizmente. Quando nós lemos a primeira epístola de Pedro, Pedro está ali falando para cristãos que estavam sendo maltratados no ambiente de trabalho. Maltratado. Quem tem poder, geralmente, é tentado a perder a sensibilidade para aqueles que são vulneráveis e estão debaixo das suas ordens, debaixo do seu poder. Porque o poder, ele corrompe. Se não souber lidar com o poder, você se corrompe. Você começa a acreditar que você é especial, porque você conseguiu lá 100 curtidas numa postagem, você começa a se sentir mais especial do que os outros. O poder corrompe. O poder é perigoso. Então Tiago está dizendo: olha, dê uma olhada para a sociedade, veja quantos ricos não estão oprimindo e arrastando pessoas injustamente para tribunais. O que Tiago está querendo comunicar aqui é que riqueza não é prova de virtude espiritual, e os ricos também são corrompidos pelo pecado, não apenas os pobres. Quarta razão que ele está apresentando: na riqueza, muitos blasfemam o nome do Senhor. Não pense que o rico, ele é uma pessoa que está blindada do pecado. Tiago está denunciando que a riqueza não nos protege das corrupções do pecado. Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Verso 7. Quinta razão: a acepção de pessoas é uma grave transgressão da lei de Deus. Não é
um constrangimento trivial nos nossos relacionamentos, um olhar discriminatório, uma desatenção àquele que está próximo de nós e não oferece a nós nenhuma reputação, nenhum benefício por ser amigo, por estar próximo, por fazer uma selfie com ele. Não se trata de uma questão corriqueira, trivial, se trata de pecado, e Tiago é bastante claro ao dizer nos versos 8 ao verso 11: se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, e fazeis bem. Vocês estão fazendo o quê? Vocês estão observando a lei, vocês estão conhecendo a lei, vocês estão fazendo bem, corretíssimo. Vocês entenderam a palavra de Deus, vocês ouviram a palavra de Deus, vocês entenderam a palavra de Deus, até aí, tudo bem. Aí ele continua: se todavia, contrariando o que vocês ouviram e entenderam, vocês fazem acepção de pessoas, vocês estão cometendo pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Ouvir a palavra e não praticar a palavra, nós estamos cometendo pecado. Aquele que sabe que deve fazer o bem, ele diz lá no capítulo 4, ele não faz, nisso está pecando. O bem é a resposta que devemos à palavra de Deus. Não é nada mais do que isso, de acordo com o contexto da Escritura, da Epístola. E ele continua: pois qualquer que guarda a lei, toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Então, a acepção de pessoas, a discriminação de pessoas dentro da igreja é um pecado, não é uma questão trivial, circunstancial, eventual, de menos valor, não é um pecadinho, é um pecado semelhante àqueles que explicitamente são abordados pela Escritura pela sua gravidade. A última razão que ele apresenta está aí nos versos 12 ao verso 13. A acepção se baseia na parcialidade. A acepção se baseia na parcialidade, mas o julgamento não. Portanto, deve observar toda a lei. Tiago, ele está refletindo no ponto anterior. Então, se você observa a lei, entende a lei, mas você faz acepção de pessoas, você está sendo, diante da lei, você é considerado transgressor de toda ela. Aí ele vai para o segundo ponto: falai de tal maneira, verso 12, e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O que Tiago está tratando aqui, está abordando, é que a acepção de pessoas se baseia na parcialidade. Mas lembrem-se que o julgamento, ele não será parcial. O julgamento não será parcial. Quero terminar fazendo aqui algumas considerações. Nessa passagem, Tiago, ele esclarece definitivamente que a verdadeira fé que ele abordou, que ele explicitou no capítulo 1, está intimamente relacionada com a ética, capítulo 2. A partir do capítulo 2, nós percebemos de uma maneira mais enfática Tiago mostrando como a palavra de Deus deve ser colocada em prática. O conhecimento, eu disse isso no estudo anterior, aqui também, o conhecimento, ele envolve responsabilidade. Quanto mais nós sabemos, mais responsáveis nós nos tornamos. Tiago vai abordar isso novamente, esse tema novamente, no capítulo 3. No capítulo 3, Tiago diz: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Quanto mais conhecimento, mais responsabilidade. Você que está ouvindo a palavra de Deus agora, lembre-se desta verdade da Escritura: quanto maior conhecimento, maior responsabilidade. Todos nós somos responsáveis por aquilo que da palavra de Deus temos conhecimento. O tema da acepção de pessoas é abordado 4 vezes no Novo Testamento.
aqui na passagem que lemos, mas também em Romanos capítulo 2, verso 11, Efésios capítulo 6, verso 9, e em Colossenses capítulo 3, verso 25, sempre enfatizando que Deus reprova o favoritismo. Deus, como diz Paulo no capítulo 2, verso 11, Ele não faz acepção de pessoas. Paulo é enfático ao dizer isso. E o contexto que nós temos aqui nessas passagens do apóstolo Paulo, é o contexto que diante da justiça de Deus, todos estão sujeitos às mesmas leis, homens e mulheres, ricos e pobres, os que governam e os que são governados, não importa, há um só Senhor da glória, é o que ele afirmou no capítulo 2, verso 1, há um só Senhor da glória, o juiz de todos os homens, é Ele que é o único juiz, é o que ele vai falar, eu não anotei aqui, capítulo 4 de Tiago, versos 11 e 12, pode conferir por favor, Tiago capítulo 4, verso 11 e verso 12, irmãos, não faleis mal uns dos outros, ou seja, não julgue precipitadamente o seu irmão, não condene precipitadamente o seu irmão, não faça acepção do seu irmão. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Aí ele corrige essa conduta de julgar as pessoas, dizendo: um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Quem és que julgas o próximo? Diante do Senhor não há acepção de pessoas. A lei de Deus, ela é imparcial e ela cumpre cabalmente, de maneira pura, santa e reta o seu propósito. Então, não pense que por ser pobre, Deus vai te tratar com compaixão, porque você é um pobre. Não pense que porque você é rico, que Ele vai te tratar de uma maneira diferenciada. Afinal de contas, você tem dinheiro e você pode alimentar, você pode suprir a necessidade da igreja no mundo. Não pense que Deus nos julga de acordo com as nossas condições socioeconômicas. Deus nos julga de acordo com a retidão das suas leis. E é nesse sentido que Deus não faz acepção de pessoas. A tese de Tiago é que tratar os irmãos na fé em Jesus com discriminação por causa de diferenças socioeconômicas é uma conduta conflitante para a vida cristã, pois resulta de perversos pensamentos. Tal acepção promove divisões, parcialidade, ou seja, um tratamento injusto uns com os outros, desequilibrado, incoerente, e não provém do amor. Essa prática não provém do amor, mas da impiedade. Sua natureza é pecaminosa e a sua fonte, que é o nosso coração, deve ser resistida. Muitas vezes julgamos e somos julgados pela aparência. Julgamos as pessoas pelos seus trajes, pelos seus adornos, pela maneira de falar, a linguagem, pinturas pelo corpo, se tem tatuagem, não tem, se tem barba comprida, não tem, tem calvície, não tem, não pinta cabelo, pinta o cabelo, se for para pintar o cabelo, só pode pintar de preto, não pode pintar de nenhuma outra cor, porque se pintar de outra cor não é crente. Homem não pode ter cabelo comprido, homem tem que ter o cabelo assim. Nós ficamos nessa noia, nessa neurose, nessa doença de querer manipular os outros de acordo com as nossas preferências. E aí, quando nós não conseguimos manipular os outros de acordo com as nossas preferências, começamos a julgar os nossos irmãos. Condições financeiras e patrimoniais, aquele lá é rico, tem que me aproximar dele, quem sabe a hora pinta ali alguma vantagenzinha. Não, aquele ali é pobre, aquele ali não me oferece nada, vai me fazer passar vergonha. No máximo que eu posso fazer é só dar uma saudação, mas para o rico eu trato de uma maneira diferenciada, dedico mais tempo com ele, fico conversando com ele, porque afinal de contas é uma maneira de eu me sentir um pouco valorizado. Por que nós somos tão determinados em tirar selfies com pessoas famosas e nós não somos tão determinados em tirar selfies com pessoas anônimas?
Já se perguntou por quê? Eu, de tanto viajar Brasil, fora do Brasil, tive a oportunidade de, nos aeroportos, estar bem próximo de pessoas famosas. Várias vezes. Um dia, a Elke Maravilha já faleceu. Nós estávamos no aeroporto e vendo aquele tanto de gente em torno dela, tirando foto, conversando e tudo e tal. E eu lá no meu canto, observando aquele comportamento e pensando, quantas pessoas tão virtuosas nesse aeroporto, nem sequer recebem atenção. E aí eu acho que a pessoa também, né, porque isso é muito da população, resolveu deixá-la lá um tempo, e eu fui lá para poder pegar minha mala. Aí ela chegou do lado para pegar a mala, e ela puxou conversa comigo, e nós conversamos ali, e eu a tratei como uma pessoa natural, como qualquer outra pessoa. É um ser humano natural, como qualquer outra pessoa. E às vezes a gente quer tratar, porque ela é famosa, de maneira diferente. Não, ela tem que ser tratada como todo mundo. Boa tarde, tudo bem? Precisa de uma ajuda? Está aqui e tal. Conversamos ali um pouquinho. Qual que é o problema? Como qualquer um de nós, pecador, carente da glória de Deus. Nós ficamos nos diferenciando pela condição da fama, da condição socioeconômica, e nos esquecemos do principal. Todos nós carecemos da glória de Deus. Todos nós carecemos da misericórdia do Senhor. Todos nós. Mas nós insistimos em tratar aqueles que têm um currículo vantajoso, né? Tem mestrado, tem doutorado, né? Como se isso fizesse a pessoa especial diante de Deus. É uma pessoa mais habilitada para a profissão dela, mas isso não define o caráter de uma pessoa. Isso não define a fé da pessoa, muito menos o seu status profissional ou contexto familiar. Por critérios parciais, não tratamos todos com amor, mas com interesses egoístas. Aqueles que têm algo a nos oferecer recebem tratamento especial, enquanto os que não têm são ignorados, tratados com impaciência e até com insensibilidade em suas variadas necessidades. Pessoas que não têm valor econômico, não têm status social, não têm o que oferecer para mim. Então o que eu faço? Discrimino aquela pessoa. Se ela tem uma deficiência física, se ela tem uma deficiência mental, menos ainda. A gente meio que evita, a gente não quer passar vergonha, a gente não quer gastar tempo com essas pessoas. Meus irmãos, isso é pecaminoso, isso é injusto, porque todos nós fomos regenerados pela palavra da verdade, e todos nós servimos o Senhor da glória, e somos unidos pela mesma fé, não pelas diferenças socioeconômicas. Em Mateus 5, 46 a 48, Jesus ensinou que a prática do amor deve ser imparcial, e Tiago simplesmente enfatizou este ensino em sua epístola. Para abordar este problema, Tiago contrastou a nossa perspectiva humana com a perspectiva de Deus. O pobre que pensamos ter pouco a nos oferecer, é, do ponto de vista de Deus, segundo lemos aqui, um herdeiro do reino que Ele prometeu aos que o amam. Verso 5. Você acha que aquela pessoa está em condição de desvantagem diante de Deus? Para o pobre, o humilde que ama o Senhor, ele é igualmente herdeiro do reino que o Senhor prometeu àquele que o ama. As aparências, elas enganam. Por isso devemos adotar o ponto de vista de Deus no trato uns com os outros. Amém? Deus tem misericórdia de nós e que coloquemos em prática, que orientemos não apenas as nossas convicções, mas as nossas relações à luz da palavra do Senhor. Pois ao fazermos isso, estamos tributando a Deus a honra que é devida ao seu nome e estamos também demonstrando amor ao nosso irmão. Amor este que recebemos da parte do Senhor. Vamos orar? Pai, diante da Tua palavra, nós só temos que Te pedir perdão pelos nossos muitos pecados e Te suplicar que esta palavra seja plantada nos nossos corações de maneira que venha frutificar nas nossas relações e na maneira de olharmos uns para os outros, não com pensamentos perversos, mas com pensamentos fraternos, santos, pois somos todos membros do mesmo corpo de Cristo e igualmente herdeiros da mesma graça da vida. Nós oramos por isto, em nome de Jesus. Amém.